Olá, concurseiro de todo o Brasil! Muito obrigado por se conectar com o Complexo de Ensino Renato Saraiva para mais uma aula de legislação tributária, legislação do ICMS, prosseguindo no estudo das alíquotas e na aula de hoje também vamos ver base de cálculo, aspecto quantitativo do ICMS. Antes de mais nada, como sempre fazemos, não vamos esquecer dos contatos para falar comigo. Os contatos são esses aqui. Então, os nossos contatos, plantão de dúvidas aqui do professor Alan Martins, site www.professoralamartins.com.br, a fanpage aqui do Alan Martins é o Professor Alan Martins, lá no Facebook, Instagram, prof.alanmartins para você me seguir, e o canal do YouTube, Professor Alan Martins. Quero também aproveitar a aula de hoje para reiterar para você indicações de livros de minha autoria na área tributária. Essas obras eu estou indicando para você porque são obras úteis para a sua preparação em direito tributário. E eu estou indicando na aula de legislação, obviamente, porque para um bom desempenho em legislação tributária, eu sempre recomendo você adiantar os seus estudos em direito tributário. Então aqui está o meu livro de direito tributário da coleção Concursos da editora Juspodium, Direito Tributário para Concursos da editora Juspodium. Se não indiquei para você ainda nesse curso, estou indicando agora, tá? Direito Tributário para Concursos, editora Juspodium, você compra pelo site. Vou ficar realmente muito honrado se você me der a satisfação de ler esse livro e estudar por ele. É um livro muito objetivo, muito direto, sem rodeios, ideal para a área fiscal, escrito por dois fiscais, por mim e pelo professor Dimas Yamada Scardoelli, que também é auditor fiscal. E também temos aqui o Revisaço de Direito Tributário. Olha só, são mais de 2.000 questões, quase 2.500 questões de direito tributário, comentadas alternativa por alternativa, além de dicas de estudo, jurisprudência, enfim, uma obra riquíssima. Veja só que livro, e o preço menor do que você imagina, toda essa quantidade de páginas aqui de conteúdo. Eu sou um dos autores, somos 4 autores aqui, os principais autores de direito tributário, de comentários de questões da editora Juspodium, os autores que estão envolvidos nos principais revisaços, que são os livros de comentários de questões da editora Juspodium, se uniram e fizeram essa obra. Eu sou um dos autores, tenho o prazer de participar, comento muitas questões de área fiscal, mas de todas as áreas de concursos nós temos questões nessa obra. Então fica aí as indicações para os seus estudos de direito tributário, também para dar substrato em legislação tributária. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos aos estudos? Você está atento aí e você está atenta? Então vamos lá. Todo mundo preparado? Alíquotas do ICMS. Na aula passada, nós vimos as alíquotas internas e estudávamos as alíquotas interestaduais. No estudo das alíquotas interestaduais, nós vimos que nas operações entre Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, e Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, a alíquota é de 7%. Em todas as demais operações e prestações, nós teremos alíquotas de 12%. Em todas as demais situações, a alíquota interestadual, as alíquotas interestaduais serão de 12%. Estudávamos também as alíquotas interestaduais com mercadorias importadas e vimos que a resolução SF13 trouxe alíquotas interestaduais, a alíquota interestadual especial para os importados, que é a alíquota de 4%. Então, dentro desse estudo, nós verificamos o seguinte: quando uma mercadoria é importada, eu dei o exemplo de gravatas italianas, e depois de importada, quando ela paga o ICMS importação, e aí você lembra-se que no ICMS importação, qual a alíquota que eu aplico? A
interna, a alíquota interna na importação. Depois, se houver saída interestadual da mercadoria, se houver revenda de mercadoria importada, nós teremos a aplicação da alíquota de 4%. Mas, quando se trata de bens e mercadorias importados que são matérias-primas, ou seja, que serão submetidos a processo de industrialização, tais como processos de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação e recondicionamento, é necessário para a aplicação da alíquota de 4% que eu tenha um conteúdo de importação superior a 40%. E aí nós vimos que numa importação, por exemplo, de couro para a fabricação de calçados, nós vamos pagar a alíquota interna na importação do couro e quando o calçado fabricado for objeto de saída interestadual, se o conteúdo de importação for maior do que 40%, nós teremos a aplicação da alíquota de 4%. Então, para conteúdo de importação maior que 40%, alíquota interestadual de 4%. Mas, se o conteúdo de importação do produto da mercadoria industrializada for menor do que 40%, aí nós aplicaremos a alíquota interestadual normal, 12% ou 7%. É importante, portanto, saber como que se calcula o conteúdo de importação. E a fórmula do conteúdo de importação está na resolução SF13. Na resolução SF13, nós temos que o conteúdo de importação, ele é igual o valor da parcela importada sobre o valor da saída interestadual. Então, vamos imaginar, no exemplo do couro, que nós tenhamos lá, num determinado calçado que custa R$200, nós tenhamos lá uma importância de R$140 em couro. E que a saída do couro interestadual que está sendo verificada seja de R$200. Então, eu vou lá e faço o cálculo do conteúdo de importação, o valor da parcela importada sobre o valor da saída. Então, o conteúdo de importação, eu vou ter que verificar o custo do couro aplicado em cada sapato. Eu cheguei a esse valor da parcela importada. Esse couro aqui é justamente o valor da parcela importada. É 140 dividido por 200. Eu vou cortar os zeros e vou encontrar um conteúdo de importação 0,7, que corresponde a 70%. Conteúdo de importação 70% é um conteúdo de importação maior do que 40%. Isso implica que a alíquota interestadual, a alíquota interestadual a ser aplicada será a alíquota de 4% da resolução SF13 de 2012. Perfeito? Essa é uma situação em que a alíquota vai ser aplicada, porque o conteúdo de importação, que é a razão entre o valor da parcela importada, o custo da matéria-prima importada aplicada naquele produto, sobre o valor da saída interestadual, deu um conteúdo de importação superior a 40%. Então, a alíquota 4% aqui aplicável nesse caso. Perfeito? Mas o legislador, na resolução SF13, o Senado, estabeleceu algumas exceções à regra. Algumas situações em que nunca vai aplicar a alíquota de 4%, que sempre vai aplicar a alíquota interestadual normal, ou seja, a alíquota interestadual de 7% ou de 12%, que não tem alíquota de 4% de jeito nenhum. Quais são essas situações em que, independente do conteúdo de importação, em que, independente de ser revenda ou industrialização, eu não terei alíquota de 4%
De maneira nenhuma. Vamos às exceções? Então vamos às exceções. São exceções. Exceções totais da alíquota de 4%, ou seja, situações em que a alíquota de 4% não se aplica às seguintes: bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional. Então, importados que não tenham similar nacional. Mas, cuidado, tem que ser definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior. Então, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior pode aprovar uma lista de mercadorias sem similar nacional, as quais não têm aplicação de alíquota de 4%. Essas mercadorias constantes da lista da CAMEX, as quais não há aplicação da alíquota de 4%, tem que ser sem similar nacional. Então tem que acontecer as duas coisas. A mercadoria não pode ter similar nacional e tem que estar na lista da CAMEX. Está na lista da CAMEX, mas tem similar nacional, não serve. Não tem similar nacional, mas não está na lista da CAMEX, não serve. Então tem que acontecer: 1, ser importado. 2, não ter similar nacional. E 3, estar na lista da CAMEX. Apresentando-se esses 3 pressupostos, não se aplicará a alíquota de 4% nas operações interestaduais com importados. Onde mais eu vou ter a não aplicação da alíquota de 4%? Eu também vou ter a não aplicação da alíquota de 4% de bens e mercadorias produzidos conforme os processos produtivos básicos dessas leis de que tratam o decreto. Processos produtivos básicos de que trata essas normas. Decreto-Lei 28867, Lei Federal 824891, Lei Federal 8387 de 91, a Federal 10176 de 2001 e a 11484 de 2007. Aqui tem muito equipamento, muito bem de tecnologia, de informática, embora haja outros também no meio. Então, esses bens produzidos conforme processo produtivo básico nunca vão ter a aplicação de alíquota de 4% quando neles for empregada matéria-prima importada, independentemente do conteúdo de importação. Então, mesmo que o conteúdo de importação for alto, acima de 40%, para esses bens produzidos conforme processo produtivo básico, não haverá alíquota de 4%. E, por fim, eu tenho a exceção relativa a gás natural, operações com gás natural importado do exterior que forem para outras unidades da federação. Esse gás natural, leia-se, sobretudo, Bolívia. O Brasil importa gás natural da Bolívia. E aí entrou no território nacional. Se o importador de determinado estado promover a saída interestadual, ou seja, der saída desse gás natural para outro estado, a alíquota não será 4%. Então, exceções à alíquota de 4%. Quais são? Ausência de similaridade na lista da CAMEX, bens e mercadorias do processo produtivo básico e gás natural nas operações interestaduais, gás natural importado em operações interestaduais. Perfeito? Muito bom. Com isso, nós fechamos a situação da alíquota de 4%. E podemos entender agora a questão da partilha das alíquotas. Por que partilha das alíquotas ou partilha do ICMS interestadual? Porque o nosso sistema federativo
ele está moldado de modo a que, nas operações interestaduais, um pouquinho do ICMS fique na origem e outra parte do ICMS fique no destino. Quando o estado de destino é um estado consumidor, aí a parcela dele é maior. Aqueles estados menos industrializados. Quando o estado de destino é um estado produtor, aí a parcela dele é menor. Quando eu tenho dos dois lados estados consumidores, aí é indiferente. Para você entender direitinho, é só lembrar das alíquotas. Quando eu tenho remessa de mercadoria de um estado produtor, ou seja, Sul, Sudeste, exceto Espírito Santo, para um estado consumidor, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, a alíquota é 7. E aí eu já te adianto que vai ficar um percentual maior para o destino, e você vai entender isso agora. Nos demais casos, aí fica um percentual normal, eu vou dizer, menor de imposto para o destino. Vamos entender como isso funciona? Vamos entender como isso funciona, começando pelo mais prático, a situação mais convencional, aquela que não traz problema porque ela é tratada como se fosse uma operação interna, débito na origem, crédito no destino. Estou falando de operações e prestações entre contribuintes. Um comerciante ou prestador de serviço está remetendo mercadoria em outro estado ou prestando serviço em outro estado para alguém que também é contribuinte e que vai revender ou vai utilizar aquele serviço numa futura prestação. Estou falando de contribuintes prestando serviços ou remetendo mercadorias para outros contribuintes que não vão ser consumidores fiscais. Estou falando de uma empresa que remeta uma máquina para uma empresa que vai revender essa máquina. Uma empresa que fabrica uma máquina no estado do Rio de Janeiro e esteja remetendo, por exemplo, uma máquina de costura para o estado da Paraíba, para uma loja de eletrodomésticos que vai revender essa máquina de costura. Então é de contribuinte para contribuinte, e esse contribuinte que está recebendo a mercadoria não é consumidor final. A mesma coisa vale para a prestação de serviço. Eu presto um serviço de transporte entregando matéria-prima para um contribuinte que vai utilizar aquela matéria-prima na fabricação de uma mercadoria que ela vai vender. Então, aquele contribuinte que foi tomador, que contratou o meu serviço de transporte, não é consumidor final. Então, nessa situação de contribuinte para contribuinte, quando o contribuinte destinatário da mercadoria ou do serviço não é consumidor final, a vida é normal. É débito na origem, crédito no destino. Normalzinho, igual se fosse uma operação interna. Então vem comigo aqui para entender. Sempre que eu tiver as operações interestaduais destinadas a contribuintes do imposto, não consumidores finais, ou seja, que vão revender as mercadorias, vai funcionar assim. Imagine você aqui que um contribuinte paulista de São Paulo remeta para um contribuinte do Rio Grande do Sul uma mercadoria de São Paulo para Rio Grande do Sul. Esse contribuinte gaúcho vai revender ou dentro do Rio Grande do Sul, ou para o Paraná, ou para qualquer outro estado essa mercadoria. Então, esse contribuinte gaúcho, pergunta a você, que vai revender a mercadoria que comprou de São Paulo, é consumidor final? Muito bem, ele não é consumidor final porque ele vai revender. Ótimo. Então, aqui, o que vai acontecer? Vida normal. O contribuinte paulista mandou para o Rio Grande do Sul. O contribuinte gaúcho recebe a mercadoria, ele faz o crédito na entrada e depois vai fazer o débito na sua saída. Então, é simples assim. Quando a mercadoria sai de São Paulo, vou apagar tudo isso aqui. Pronto.
saiu de São Paulo, saiu do estado aqui de São Paulo, com destino ao Rio Grande do Sul, a mercadoria, veja que ela foi com alíquota de 12%. Então, lá em São Paulo, eu tenho um débito na origem, 12% para São Paulo. Chegou no Rio Grande do Sul, no destino, vida normal. Crédito, na entrada não tem direito a crédito, então crédito no destino, crédito no Rio Grande do Sul. O destinatário gaúcho vai fazer o crédito. Por quê? Porque foi imposto cobrado na operação anterior, 12% para São Paulo. Perfeito? Ah, muito boa pergunta. Olha a pergunta que ela está me fazendo. Olha, você fez uma ótima pergunta. Pera lá, mas você disse, Alan, que o imposto fica um pouco em São Paulo e um pouco no Rio Grande do Sul. Cadê o imposto para o Rio Grande do Sul? Simples. Eu não falei que depois o contribuinte gaúcho vai dar uma outra saída de mercadoria? Quando ele der outra saída de mercadoria, ele vai pagar ICMS. A hora que ele pagar ICMS aqui, vamos imaginar que ele vai aplicar a alíquota interna do Rio Grande do Sul, que ela seja 18%, ele vai pagar 18%. Então, o Rio Grande do Sul vai receber o imposto agora. Ele fez um crédito de 12% na entrada, jogou lucro na mercadoria e vai fazer um débito de 18% na saída. Então, o Rio Grande do Sul vai ficar ainda com uma boa quantidade de imposto. Embora esteja sendo compensada a entrada, a saída é por um valor maior e por uma alíquota maior. Imagine que entrou lá uma nota fiscal de R$100 que veio de São Paulo, com R$12 de ICMS. ICMS, R$12. Isso aqui foi pago para São Paulo. Só que aí foi feito crédito, né, imposto destacado, é crédito para o contribuinte gaúcho. Só que a venda do gaúcho foi de R$200. Opa, R$200. R$200 com 18%. Então, o ICMS aqui, ó, da venda vai ser igual a R$36. Então, se eu for calcular, São Paulo, vamos colocar aqui, quanto que São Paulo ficou de ICMS? R$12 que pagou para São Paulo. E o Rio Grande do Sul? Vamos calcular o ICMS do Rio Grande do Sul. ICMS do Rio Grande do Sul é igual a 36 da venda menos o crédito, menos 12. ICMS do Rio Grande do Sul foi igual a R$24. Olha lá que o Rio Grande do Sul, em razão do alto valor agregado, recebeu bastante ICMS, ficou com muito imposto para ele. Ficou claro para você como é que é a situação? Muito bem, é assim que funciona. Débito na origem, crédito no destino. Quando tiver revenda no destino, fica tudo certinho. O estado de destino recebe a sua parcela do imposto. Essa é a situação normal. Venda saídas destinadas, saídas interestaduais destinadas a contribuintes de outros estados. Lógico, né? Agora eu cometi aqui um pleonasmo, porque eu disse saídas interestaduais destinadas para contribuintes de outros estados. Lógico, se é saída interestadual, é destinado para contribuinte de outro estado. Saídas interestaduais destinadas a contribuintes que não são consumidores finais. Vida normal. Débito na origem, crédito no destino. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E quando a operação, ou prestação, eu coloquei aqui operação, mas vale também para prestações, é para consumidores finais. Então, o Estado, o contribuinte do estado de origem, está remetendo uma mercadoria para o estado de destino, mas lá no estado de destino, quem está recebendo essa mercadoria é um consumidor final, que pode ser um contribuinte consumidor final, ou pode ser alguém que não é contribuinte. E aí, como fica? Débito na saída interestadual, crédito lá no destino?
pergunto a você, se o destinatário for um não contribuinte, consumidor final, como que ele vai fazer crédito? Se ele não é contribuinte, ele não tem livro, ele não tem escrita, como que ele vai usar esse crédito? Não dá. Então, aí tem que achar outra fórmula. A Constituição teve que prever outra fórmula. Mesmo se é o contribuinte que vai receber essa mercadoria, mas ele é consumidor final. Ele vai usar essa mercadoria no seu ativo, ele vai usar para uso ou consumo, ele não vai revender, ele não vai colocar de matéria-prima, não vai ter futura operação. Como que esse contribuinte vai fazer para pagar a parte do imposto do estado de destino? Não dá, porque não vai ter futura saída. Ele acredita na entrada e cadê a futura saída para que o imposto seja pago para o estado de destino? Como que fica a partilha do imposto? Então, para resolver isso, é que foi criada a figura do DIFAL. Olha que nome bonito, hein? É uma sigla, DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Então, nesta aula, você vai conhecer o famoso DIFAL, o famoso diferencial de alíquota. O DIFAL, ele era uma realidade apenas quando o destinatário era consumidor final não contribuinte. Isso valeu até Emenda Constitucional 87 de 2015, DIFAL, diferencial de alíquota, só para não contribuintes. Com a Emenda Constitucional 87 de 2015, nós tivemos, vou colocar aqui para você, uma democratização do diferencial de alíquota. Com a Emenda Constitucional 87 de 2015, tudo mudou. Então, agora, eu tenho DIFAL. Tanto nas operações para contribuintes, que não havia antes, como para não contribuintes. Só tem uma condição para o DIFAL existir. Bom, ele está previsto na Emenda Constitucional 87 de 2015. Qual a condição para que essas operações destinadas e prestações destinadas a não contribuintes estejam sujeitas ao diferencial de alíquota? A grande condição é que esses contribuintes ou não contribuintes sejam consumidores finais. Só isso. Então, em toda operação ou prestação com consumidores finais, eu tenho o DIFAL. Vamos escrever aqui, então, consumidores finais, sejam eles contribuintes, sejam eles não contribuintes, eu vou ter a obrigação do pagamento do diferencial de alíquota. E para onde é devido o diferencial de alíquota? Para o destino. E você vai entender o que é diferencial de alíquota no próximo bloco da aula. Agora, eu quero apenas mostrar para você a fundamentação, onde está previsto. Eu não disse que foi uma emenda constitucional que estabeleceu a sistemática atual, que tem diferencial de alíquota tanto nas operações e prestações destinadas a contribuintes consumidores finais, quanto nas operações e prestações destinadas a não contribuintes consumidores finais. Eu não disse isso para você? Pois bem, agora você vai aprender o seguinte. O artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, estabelece: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, então, destinem bens e serviços a consumidor final, seja ele contribuinte ou não contribuinte, localizado em outro estado, então é interestadual, adotar-se-á, agora vem, a alíquota interestadual. Então, na origem, aplica
alíquota interestadual. E caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, caberá no destino o que a gente chama de DIFAL, diferencial de alíquota. É isso que prevê a Constituição Federal. No próximo bloco, você vai entender, então, como que é esse DIFAL, o que é ele, como calcula, e também vai saber quem que é responsável por pagar o DIFAL. Direitinho, porque quem que paga isso? É o contribuinte do destino? É o destinatário que paga o DIFAL? Mas e se ele não for contribuinte? Quem que vai pagar esse DIFAL? Quem paga a conta? Próximo bloco. Quando a operação ou prestação é destinada a contribuinte consumidor final, ou seja, aquele que não vai realizar uma operação ou prestação posterior, esse contribuinte de outro estado deverá recolher o diferencial de alíquota para que o seu estado receba a sua parcela na partilha do ICMS. Então, funciona dessa forma. Na operação interestadual destinada a contribuinte que é consumidor final, e aqui eu estou dando um exemplo de Bahia, tá? Estou dando um exemplo de Bahia, você está vendo aqui. Eu aplico a alíquota interestadual na origem. Normalmente, a alíquota interestadual na origem. Então, aqui em São Paulo, para a Bahia, a alíquota interestadual vai ser de 7%. E aplico no destino a alíquota interna do estado de destino. A alíquota interna na Bahia, 18%. Então, eu vou aplicar 7% na origem e na Bahia, no destino, eu tenho uma alíquota de 18%. E aí, esse 18% é que vai servir de base para calcular o DIFAL. O que é o DIFAL? Diferencial de alíquota é igual, a grosso modo, daqui a pouco você vai ver como que calcula. A alíquota interna, então é a alíquota intra, né, que é a interna, menos a alíquota interestadual. Então, no caso aqui, o diferencial de alíquota, o DIFAL devido para a Bahia é de 18, que é a alíquota interna da Bahia, menos 7, que foi a alíquota interestadual. Então, o diferencial de alíquota para a Bahia é uma carga tributária aí de 11%. Então, fica 7% da carga tributária fica para São Paulo, que vai ser pago na origem, e o restante da carga tributária, que é o DIFAL, que é a diferença entre a alíquota interna da Bahia e a alíquota interestadual, o DIFAL, que é igual a 11%, fica para o estado da Bahia, para o estado de destino. E quem que vai pagar esse DIFAL? O contribuinte baiano, o destinatário baiano. Por exemplo, uma empresa, uma indústria baiana adquire tecidos, mas os tecidos são para cobertura de máquina. Então, aquele tecido é material de uso ou consumo. Ele é consumidor final daquele tecido, aquele industrial baiano. Ele não vai revender tecido. Ele não é uma loja de tecido, ele não é uma indústria de confecções. Então, ele vai revender aquele tecido. Ele não vai revender aquele tecido, ele é consumidor final. E em sendo consumidor final, aquele contribuinte baiano tem que recolher o DIFAL. Ele tem que recolher o diferencial de alíquota. Um outro contribuinte da Bahia adquiriu coturnos do estado de São Paulo, mas ele não vai revender esses coturnos. Os coturnos serão utilizados nos uniformes de seus operários. Então, os funcionários, os empregados, os operários daquela empresa que atuam na fabricação do produto que aquela empresa
que aquela empresa produz, eles vão utilizar coturnos que vêm do estado de São Paulo. Esses coturnos, eles são material de uso ou consumo do estabelecimento, não serão revendidos. Então, se é uso ou consumo, o estabelecimento será consumidor final. Então, ele tem que recolher o diferencial de alíquota. São vários exemplos em que acontece essa situação que você está vendo. Agora, o detalhe é de quem é a responsabilidade pelo pagamento desse diferencial de alíquota, porque aqui eu coloquei quando o contribuinte é consumidor final. Quando o contribuinte é consumidor final, a responsabilidade pelo default é dele, é tranquila. Está lá no inciso 8, a linha A da Constituição. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente. Então, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata o inciso 7, tudo isso, artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, será atribuída, conforme acabamos de mostrar, ao destinatário, quando este for contribuinte. É o exemplo que vimos aqui. O destinatário, ele é contribuinte, então ele recolhe o DIFAL. Eu disse no meu exemplo que o destinatário era um industrial que adquiriu tecido para cobrir máquinas. Então ele é contribuinte, o industrial é contribuinte. O outro também é industrial, que adquiriu coturnos para os seus funcionários. Então veja que ali sempre o consumidor final é o contribuinte. Então ele, contribuinte destinatário, ele paga o diferencial de alíquota. Muda de figura quando o destinatário não é contribuinte. Foi remetido para outro estado um equipamento médico hospitalar para um hospital. Hospital é contribuinte do ICMS? Não. Hospital não é comerciante de mercadorias. O hospital é contribuinte do ISS, ele é um prestador de serviços. Então, se foi remetido para um contribuinte do ISS, ele é não contribuinte do ICMS. E como que o estado de destino vai exigir dele pagar o DIFAL se ele não é cadastrado, se ele não é contribuinte do ICMS? Então, nesse caso, quando o destinatário não é contribuinte do ICMS, a responsabilidade fica para o remetente. Então, o remetente do estado de origem vai fazer uma Guia Nacional de Recolhimentos Especiais e mandar lá para o estado de destino o pagamento do DIFAL. Então, o remetente paga para o seu estado o ICMS na origem, o ICMS na alíquota interestadual, e o remetente calcula o DIFAL e já faz a guia pagando para o estado de destino. Isso aí, então, vai funcionar dessa forma. Vamos pegar aqui um exemplo de DIFAL para você entender a diferença de uma situação e outra. Imagine uma operação com origem em Minas Gerais, aqui está a origem, e destino a Pernambuco. Sempre para consumidor final, destinatário. Se é consumidor final, se não é revendedor, então tem que ter DIFAL. Falou consumidor final, tem DIFAL. Aí, se o consumidor final é contribuinte, ele, consumidor final, contribuinte, destinatário de Pernambuco, é que vai pagar o imposto. Ele é o responsável pelo pagamento do imposto. É a primeira situação que analisamos aqui, lá dos exemplos da Bahia. A mesma coisa vai acontecer aqui. Uma empresa de Minas manda para um consumidor final em Pernambuco e esse consumidor final pernambucano é contribuinte. O estado de Pernambuco vai receber dele, porque ele é contribuinte, ele é cadastrado, ele paga o DIFAL para Pernambuco. Muito fácil, muito tranquilo. Mas vamos imaginar que o imposto, que a mercadoria é remetida para Pernambuco para um consumidor final que não é contribuinte. O exemplo do hospital.
a remessa para um escritório de engenharia e arquitetura, a remessa para uma construtora, a construtora a rigor não é contribuinte do ICMS, isso inclusive é acolhido jurisprudencialmente, porque ela é uma prestadora de serviço. Então essa remessa de Minas Gerais para Pernambuco é para um não contribuinte. Se essa remessa é para um não contribuinte, esse não contribuinte, ele não pode pagar o imposto. É por isso que quem vai pagar o imposto é o remetente de Minas Gerais. Esse aqui é que vai fazer o pagamento do imposto. Por que forma? Guia Nacional de Recolhimento Especial. Então, o contribuinte do estado remetente, embora não seja cadastrado no estado de destino, por ser contribuinte, atribui-se a ele a obrigação de, por meio de Guia Nacional de Recolhimentos Especiais, é isso aqui, ó, GNRE, Guia Nacional de Recolhimentos especiais. Então, esse remetente mineiro, como ele mandou para um não contribuinte, ele vai pagar o DIFAL, o diferencial de alíquota. E como que eu vou calcular esse diferencial de alíquota? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Estou dando o exemplo de uma operação que teve origem no estado de São Paulo. Então, a origem da operação, estado de São Paulo. Eu vou colocando de marca-texto, porque eu acabei não fazendo a animaçãozinha que eu faço normalmente, então eu vou colocando para você aqui um marca-texto nas etapas do raciocínio. Pode ser assim? Posso fazer diferente? Hoje eu não fiz a animaçãozinha, então a gente faz aí um marca-texto. Volta na telinha aqui. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tá? Um exemplozinho aqui diferente. A operação tem origem em São Paulo. Então, a operação partiu de São Paulo. E o destino é um consumidor não contribuinte do Maranhão. Se eu estou mandando para um não contribuinte no Maranhão, quem que vai pagar o DIFAL? Sou eu, paulista, que estou mandando para o Maranhão, ou é o maranhense que não é contribuinte? Quem vai pagar o DIFAL para o Maranhão sou eu. Por que eu vou pagar o DIFAL para o Maranhão? Porque o meu destinatário é consumidor final e não é contribuinte. Pois bem, então eu que recolho o DIFAL. E eu tenho que calcular esse diferencial de alíquota. Como que se calcula o diferencial de alíquota? Diferencial de alíquota, eu tenho que levar em consideração, primeiro, obviamente, a alíquota do destino, do Maranhão, que é 18%. Aí eu vejo a minha base de cálculo, que é 10 mil. O que é 10 mil? É o valor da minha operação. Então, eu, paulista, antes de eu recolher o diferencial de alíquota, o que eu tenho que recolher primeiro? O imposto para o meu estado, não é? Se eu estou mandando uma mercadoria para o Maranhão por 10 mil reais, para um consumidor final maranhense, a primeira coisa que eu tenho que fazer é recolher o imposto na origem, para São Paulo. Perfeito? Quanto que eu vou pagar para São Paulo se eu estou mandando para o Maranhão? Muito bem, 7%, porque São Paulo é sudeste, e do sudeste para o nordeste, Maranhão é nordeste, eu tenho que pagar 7% de alíquota interestadual. Então, eu vou calcular o meu imposto na operação interestadual, aplicando sobre a base de cálculo a alíquota de 7%. Só isso. Então, eu vou pegar lá, ICMS São Paulo é igual a base de cálculo vezes a alíquota do ICMS interestadual. O ICMS devido a São Paulo é o valor de 10 mil reais, que é a minha base de cálculo, vezes a alíquota de 7%. O ICMS devido para São Paulo será de R$ 700. Perfeito? Então, eu calculei o ICMS da origem. A partir do momento que eu tenho o ICMS da origem, eu já sei qual que vai ser o crédito no destino se for
se for um contribuinte não consumidor final. Só que eu estou mandando para contribuinte não consumidor final? Não. Então não vai ter crédito no destino. Primeiro que eu estou mandando para quem é consumidor final. E segundo, que eu estou mandando para um não contribuinte. Não contribuinte não vai ter direito a crédito. Então eu mando para um não contribuinte e esse não contribuinte, quando receber a mercadoria, o que ele vai ter que fazer? Exatamente isso. Ele não faz nada porque ele não é contribuinte. Então, tem que pagar o DIFAL. Ele não vai pagar, ele é não contribuinte. Quem que vai pagar esse DIFAL? Eu, contribuinte paulista, que mandei lá para o Maranhão a mercadoria. Então, vamos fazer da seguinte forma. DIFAL é o cálculo. Eu tenho que calcular o valor do imposto lá no Maranhão, que é a base de cálculo, a mesma, vezes a alíquota intra. O que é a alíquota intra? É a alíquota interna do Maranhão, intra-interno. Menos o que pagou na origem, os R$700 que pagou na origem. Aí eu vou lá, DIFAL Maranhão é igual a base de cálculo, vezes a alíquota interna do Maranhão, menos o que pagou em São Paulo. Pronto, já tenho aqui a minha alíquota interestadual. DIFAL, o meu DIFAL Maranhão é igual a 10 mil, que é o valor da operação, não muda, é o que pagou em São Paulo, vezes 18%, que é a alíquota interna do Maranhão, aí menos o valor relativo ao que pagou na origem. Quanto que pagou na origem? 700. Só colocar aqui um zero a mais, que houve um erro de digitação. Então, o DIFAL devido para o estado do Maranhão, nada mais vai ser do que 1.800, relativa à conta da aplicação da alíquota interna, menos R$700. O DIFAL devido para o Maranhão é de R$1.100. Como a remessa foi feita por um contribuinte paulista então foi de São Paulo, para um não contribuinte, nós temos que esse aqui é o responsável pelo DIFAL. Então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ter aqui uma Guia Nacional de Recolhimentos Especiais para recolhimento do DIFAL pelo remetente paulista. Perfeito? Então, é assim que eu calculo o diferencial de alíquota se pintar em prova, dessa forma que você vai responder. Prova CESP, pouco provável de cair cálculo, menos provável. Fundação Carlos Chagas, cai muita questão assim. E aí, eu queria comentar com você ainda, por falar em Carlos Chagas, em CESP, que no DIFAL ainda é comum para alguns produtos, algumas mercadorias selecionadas, existir na legislação dos estados a obrigação de recolher, além do DIFAL, o famoso Fundo de Combate à Pobreza. O ato das disposições constitucionais transitórias permite que os estados acrescentem ao ICMS um adicional a título de Fundo de Combate à Pobreza, combate e erradicação da pobreza. Então, veja, quando o Estado tem o seu Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, tem Estado, se eu não me engano, tem um Estado que eu lembro que o fundo chama isso aqui, ó, FECOMP, Fundo Especial de Combate à Pobreza. Quando o Estado, então, tem o seu Fundo de Combate à Pobreza, o DIFAL vai ser recolhido com o acréscimo do Fundo de Combate à Pobreza, que geralmente tem uma alíquota de até 2%. Que, pelo menos, a meu ver, deve ser, que é o que está no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, embora haja estados que têm previsão de Fundo de Combate à Pobreza em alíquota superior.
Então, o Fundo de Combate à Pobreza é um adicional de ICMS. Eu vou jogar, por exemplo, 2% Fundo de Combate à Pobreza num determinado estado. Quando eu recolher o DIFAL, eu recolho, além do diferencial de alíquota, mais 2% sobre a base de cálculo. Mais 2% a título de Fundo de Combate à Pobreza. Tá legal? Bom, com isso, nós fechamos o estudo das alíquotas. Para fazer um resumo legal para você, eu gosto de fazer esse resumo no final, uma recapitulação, nós podemos dizer o seguinte: no caso das alíquotas interestaduais, eu tenho assim, origem e aí os possíveis destinos. E aí as possibilidades são as seguintes: contribuinte não consumidor final. Quando eu escrever consumidor, leia-se consumidor final. Segunda possibilidade, contribuinte consumidor final. E terceira possibilidade, não contribuinte. Eu vou pôr uma redundância, se ele é não contribuinte, ele é sempre consumidor final. O que vai acontecer? Então, você memoriza assim: quando o contribuinte é não consumidor, débito e crédito normal. Quando o destinatário, então esses itens aqui são os destinatários, tá? Quando o destinatário ele é contribuinte consumidor final, aí tem DIFAL, recolhe, destino. E quando o destinatário é não contribuinte, aí tem DIFAL, recolhe, origem, Guia Nacional de Recolhimentos Especiais. Assim funciona a famosa partilha do bolo no campo do ICMS. Lembrando que quando é DIFAL, posso ter ainda a obrigação de recolher, quando cabe a origem, na Guia Nacional de Recolhimentos Especiais, um adicional de mais até 2% de ICMS a título de Fundo de Combate à Pobreza. Fechou? Beleza! Então, encerramos aqui o estudo importantíssimo das alíquotas do ICMS, alíquotas internas, alíquota da importação, alíquotas interestaduais, e podemos passar, portanto, ao outro aspecto quantitativo do imposto, que é a base de cálculo. Então, no estudo da base de cálculo do ICMS, convido você a analisar junto comigo, para e passo, o artigo 13 da Lei Complementar 87 de 96. O artigo 13 da Lei Candir é o principal dispositivo a respeito da base de cálculo do ICMS, embora a base de cálculo seja tratada do artigo 13 ao artigo 18 da Lei Candir. Então, enquanto as alíquotas são regidas por resoluções do Senado e também por norma constitucional, a base de cálculo parte sim da Constituição, mas tem disposição na Lei Complementar Nacional, na Lei Candir. E aí, na Lei Candir, o artigo 13, ele estabelece em seus incisos qual é a base de cálculo do imposto em cada tipo de fato gerador. Lembra que nas primeiras aulas nós estudamos as modalidades de fatos geradores, as bases de incidência do imposto e os respectivos fatos geradores?
Pois bem, de acordo com o fato gerador, eu vou ter cada base de cálculo. Então, vem comigo aqui para começar a saída de mercadoria. A base de cálculo do imposto é: na saída de mercadoria prevista nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 12, a base de cálculo será o valor da operação. Aqui tem uma certa impropriedade do legislador. Por quê? Porque ele está citando, sim, o inciso 1, em que o fato gerador é a saída da mercadoria. Mas no 3 e no 4, embora eu tenha a saída da mercadoria envolvendo a operação, o fato gerador eleito não foi a saída da mercadoria, sim a transmissão da propriedade à venda. Assim, saída de mercadoria na operação de circulação. Mas o fato gerador, no inciso 3 e no 4, é a transmissão da propriedade. Vamos recordar essas modalidades de fatos geradores e lembrar, então, e verificar por que e como e quando o fato gerador tem por base de cálculo, nesses casos, o valor da operação. Vem comigo na telinha. Então, aqui, a base de cálculo é o valor da operação. Primeiramente, aqui está, quando eu falo de saída de mercadoria. Esse caso, a base tem por base de cálculo o valor da operação. Então, aqui temos um caminhão na porta da fábrica, ele é carregado com a mercadoria e ele sai do estabelecimento. Esse é o fato gerador, saídas a qualquer título, nós já vimos, e a base de cálculo é o valor da operação. Quando começamos a estudar isso, você se lembra muito bem que eu já te expliquei que nem sempre o valor da operação é o valor da mercadoria, que há outros elementos que integram o valor da operação, e eu dei o exemplo do frete para você. Então, hoje, nesta aula, você vai conhecer os outros elementos que integram a base de cálculo do ICMS, aqueles que fazem parte dessa operação. Mas vamos seguir aqui comigo. Também, ele faz menção ao inciso 3, que é aquela situação da remessa para armazém geral dentro do Estado. Quando eu remeto mercadoria para armazém geral dentro do Estado, para depósito em armazém geral dentro do Estado, o fato gerador é essa saída? Não. O fato gerador é a transmissão da propriedade da mercadoria a terceiro adquirente. Então, nesse caso, a base de cálculo é o valor da operação também. Então, funciona assim. Imagine aqui que eu tenho a remessa de mercadoria para depósito, produto agrícola aqui no meu exemplo, para depósito em um armazém geral em Minas Gerais. Então, o estabelecimento remetente está em Minas e o depósito está em Minas Gerais. O armazém geral, é um armazém geral, está em Minas Gerais. Pois bem, até aqui nenhum fato gerador. O ICMS aqui não incide. Mas, quando esse proprietário da mercadoria que depositou nesse prestador do serviço, esse armazém geral, transmite a propriedade da mercadoria para um terceiro adquirente, aqui eu tenho o fato gerador do ICMS e a circulação física da mercadoria. Claro que a mercadoria será remetida para o destinatário, ela tem um retorno simbólico para a origem, mas fisicamente ela circula aqui. Mas a operação ocorreu com o fato gerador na transmissão da propriedade. Então, ali é irrelevante para o fato gerador. Opa, volta aqui. E nós temos que definir a base de cálculo. Para definir essa base de cálculo, fica mais fácil eu entender assim, ó. O depositante remeteu para o armazém geral, mandou nota fiscal de remessa para depósito sem ICMS. Quando houve a transmissão da propriedade, aí sim teve destaque de ICMS. E qual que é a base de cálculo nessa operação de destaque do ICMS? Aqui o retorno simbólico e aqui
a circulação física. Qual que foi aqui? Nesse caso específico, a base de cálculo? Exatamente. Base de cálculo igual o valor da operação. Beleza? E por fim, a outra situação é do inciso 4. Lembra aquela situação em que a mercadoria ela tem a sua propriedade transmitida sem transitar pelo estabelecimento do vendedor? A venda à ordem, a venda casada, as operações trianguladas? É o que acontece aqui. Então, a indústria, ela promoveu a venda para essa empresa, a empresa revendeu para essa outra, só que a circulação física vai direto do primeiro vendedor para o adquirente final. É a remessa por conta e ordem de terceiro. Que terceiro? Esse terceiro aqui. Então, aqui eu tenho a circulação física, mas eu tenho uma venda à ordem, uma remessa simbólica para cá, porque a mercadoria não vai, é um fato gerador 1, e eu tenho a venda aqui, que é o fato gerador 2, a transmissão da propriedade, essa venda. Nessa venda, eu tenho o fato gerador. Aqui a base de cálculo. Essa base de cálculo aqui é o valor da operação. Perfeito? Transmissão da propriedade, o fato gerador. Bom, aqui para você entender, venda à ordem, circulação jurídica, circulação física, circulação jurídica em azul, circulação física em vermelha. O vendedor faz uma venda, circulação jurídica para o adquirente originário, que revende outra circulação jurídica para o destinatário. Aqui eu tenho uma nota fiscal com ICMS, a base de cálculo, aqui, base de cálculo, é igual valor da operação. Aqui em vermelho, olha só, em vermelho, a circulação física, que é uma nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro. Aqui não tem base de cálculo, é sem destaque do ICMS. Tudo bem? Então, nós vimos aqui a primeira situação de base de cálculo, é o valor da operação. Daqui a pouco eu vou mostrar o que mais vai integrar essa base de cálculo. Só que nós vamos fazer isso no próximo bloco, juntamente com outras bases de cálculo do ICMS.